Olá pessoal, estamos mais aqui um novo episódio do Smartcast. Com a presença ilustre aqui dos nossos parceiros da Smartcom e Fazenda Baixa Velha. Estamos aqui com Toninho, Liciane. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do agro. Como está sucedendo esse novo caminho, essa nova trilha na vida de vocês. Um prazer em tê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer todo nosso. Eu agradeço aí por ter nos convidado e espero ser legal esse podcast. Esse bate-papo. Toninho, como é que se deu essa entrada aí vamos dizer, sucessão, na gestão do negócio da Fazenda Baixa Velha? Então, Jamerson, se deu inicialmente, né, que não foi de uma forma natural, né, foi um problema de saúde familiar, e a gente começou a observar, né, que nosso pai, ele começou a deixar a desejar na gestão, e ele sempre foi muito cuidadoso, muito zeloso, tanto é que a fazenda, graças a Deus, a gente pegou ela muito bem. Bem cuidada? Muito bem cuidada, porém tinha alguns detalhes que a gente observava que ele estava perdendo a mão. E já era uma característica da doença, né? E aí a gente começou a ficar mais próximo, na verdade, vigilantes, né? A gente começou a vigiar. E meu irmão, Jader Júnior, né, que esteve aqui já no outro episódio, Jader Júnior também começou a observar que a pastagem estava sendo depredada, né? A gente começou a observar que o gado estava atrofiando, o gado não estava crescendo. Estava mostrando sinais ali. Mostrando sinais. E isso aí começou a impactar diretamente na gestão. De um descuido, né? De uma falta de cuidado que não era característica do jeito que ele lidava com as coisas. Nunca foi característica do jeito que ele... Exatamente. E aí vocês foram associando com a questão de saúde. De saúde e tal. E aí começamos aos poucos, até porque ele é muito reticente, ele nunca foi de delegar, né? Nosso pai, ele sempre tratou a fazenda ali como uma empresa dele, ele era o comandante e ele não delegava ninguém. Muito. Sempre centralizou muito, né? Eu, filho homem, ia mais para me divertir lá, andar a cavalo e tal, do que gerir. Então a gente teve que deixar o passeio para a gestão. Deixar o passeio para a gestão, exatamente. Observar no manejo também do gado, né? Observando. Você falou aí, a pastagem estava sendo totalmente devastada porque faltava manejo. Sim, exatamente. Exatamente. E aí a gente começou a observar, que é uma conta que a gente faz, que a unidade animal por hectare lá estava estourada. Isso queria dizer o quê? Ele povoou demais a fazenda e acabou comprometendo a pastagem, né? E aí foi quando a gente começou, aos poucos, né, a adentrar na gestão, né? Eu, inicialmente, né, porque o filho homem e tal, o Liciane, muitos afazeres, eu também, mas eu conseguia, por ser autônomo, por ser advogado, eu conseguia ter um espaço, né, na semana, um tempo, e comecei a entrar lá. E aí foi o start inicial, né? Começou indo vender gado, eu acho, né? Comecei indo vender, exatamente, junto com ele e tal. E aí Liciane começou a ter acesso às contas, né? Porque ele começou a esquecer de pagar. Às vezes teve até uma época que o nome dele foi negativado. Ave Maria, ele tem o maior cuidado do mundo com o nome, né? Enfim, e aí a gente começou e ele começou a deixar de resistir. Começou a deixar de resistir. Começou a abrir um pouquinho aí Exatamente. Acho que ele começou a entender que ele não estava dando conta, entendeu? Ele não estava dando conta. E aí ele chegava na fazenda, eu estava lá. E uma coisa que a gente começou a fazer foi assim, a reprodução lá era assim, a gestão dele sempre foi espetacular, porém de maneira mais conservadora, mais arcaica. E, como eu costumo dizer, a fazenda ela não é tão grande que precise de uma exclusividade, digamos assim, na minha vida, nem da Liciane, mas também não é tão pequena que a gente pudesse terceirizar e deixar para, né, ficar tocando de outra forma. Exato. Então, a forma que a gente achou foi exatamente começar a colocar a tecnologia dentro do negócio, né? E o que mais chamou a atenção nossa foi como a gente iria ter os números, os quantitativos, o que precisava ser feito na nossa mão. Se a gente não era nenhum
conhecedor, especialista. É um desafio enorme, né? Porque é uma área que Gigante. vocês não têm Não, domínio. gigante. Demais. E aí é onde E entra... olha que vocês nasceram numa fazenda, né? Ah, Exatamente. Mas Né? pra você ver Vieram do... como a educação dele era centralizadora, né? Minha mãe não optava. Zero. A gente... Era muito engraçado que eu ia pra fazenda, aí um belo dia eu disse assim, pai, como é que minha mãe dizia, você não se interessa, pergunta as coisas pro seu pai, né? Ela sempre teve muito essa visão. E olha, em algum momento... Nossos né? tios falavam muito. 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 Vocês têm que ir pra fazenda. Vocês têm que entender. Aí um belo dia eu disse assim, pai, como é que a gente sabe que um boi é bom ou é ruim? Tipo assim, como é que você... Porque eles falavam, né? Ah, que garrote lindo, não sei o quê, que boizão, não sei o quê. Pra mim, tudo era boi, tudo era igual. Tudo é bonito. Aí eu disse, pai, não, sabendo. Como é que você... Sabendo. Então era esse tipo de informação que eu obtinha do meu pai. Zero. Zero. E quem não é do ramo da atividade, acha que fazenda é só botar o gado dentro, Pois né? Aff, mas... Só ver o bichinho crescer Ele- e é lindo O ali, boi né? vai comer capim, vai crescer, Totó, engordar e vender. Só isso. Ele costuma dizer que tem um primo que ele dizia, fazenda de boi não tem o que fazer, não. Rapaz, fazenda de boi tem o que fazer. Fazenda de boi tem que, enfim. Só que aí, voltando para o que eu estava falando, quando a gente chegou lá, a gente já começou a identificar que ele passou 2012, eu acho, 2014, ele teve muita dificuldade em comprar garrote, que ele sempre fez a engorda, né? Como a gente chama. Ele nunca tinha vaca para produzir o bezerro. Sim. Em 2012 ou foi 2014, algum desses 2 anos, eu não me recordo, ele teve muita dificuldade e ele disse, eu vou comprar vaca para produzir. Então, de 2014, 2015 para cá, ele começou a fazer o ciclo completo, como a gente chama, né? Do nascimento. Cria, recria e engorda, exatamente. Então, quando a gente chegou lá, a gente já tinha uma quantidade de vaca, ele já tinha uma quantidade de vaca, porém era tudo de forma tradicional. Empírica. Boi Cobrindo vaca. cobrindo vaca. Monta né? natural, que a gente É chama. monta né? natural. Que é um Monta boi natural. para cada 20 vacas, se não me engano. Isso, Acontece. e a conta mais ou menos essa. E aí foi uma das coisas que a gente começou. Cheguei lá um dia, chamei um veterinário. Essa história é interessante. Eu liguei para um veterinário, um cara famoso do estado e tal. Fulano, vamos lá na fazenda, eu queria que você visse lá, vamos conhecer e tal. Ele, bora. Ele disse, eu cobro um salário mínimo por visita. Então já bote muita coisa no curral para já fazer jus à minha Visita. Tranquilo. Cheguei lá, enchi de vaca o curral e tal. Só que o curral tinha um balanção. Um brete e o balanção. Aí o veterinário foi, a gente tomou café e a gente foi descendo. O curral é próximo lá da sede, né? E a gente foi descendo. Quando a gente chegou no curral, ele olhou. Ele disse, cadê o tronco de contenção? Eu digo, rapaz, aqui não tem tronco de contenção não. Ele, meu irmão, ó, não me leva a mal. Eu já fiz muito, mas hoje eu não faço mais. Eu levei um coice de uma vaca, quebrou o meu calcanhar, sei lá o que foi. Machucou. E eu, graças a Deus, não preciso mais correr esse risco. Eu já tenho uma clientela e tal. Bicho, não me leva a mal. Não, sem problema nenhum. Peguei na mão do cara, paguei o deslocamento dele e ele foi embora. Achando que ele devia ter dito, né? É. Vocês têm brete. Antes Vocês têm de brete fazer de contenção, né? Isso. Mas quando eu disse que tinha uma quantidade de vaca X, eu acho que ele achou, pô, uma Pela quantidade de estrutura vaca dessa, dessa. Deve ter uma... Então, assim, eu cheguei, aí eu fui, né, saí, fui embora. Cheguei lá no Domingos, Agropecuária, lá em Viçosa. Sim. Aí o Márcio, rapaz, meu amigo, tava agora com um veterinário, tava assim, assado. Ele disse, oxê, tem um veterinário aqui na Viçosa que vai dar o jeito que você quer. Pronto, aí foi quando chegou um veterinário, que é o Fernando, Sim. né, que faz Nosso parte... parceiro atualmente. Faz parte da nossa equipe de parceria, né, de parceiro. O Fernando chegou lá e disse, oxe, aqui é um luxo, meu amigo, o curral desse é um luxo, eu sou acostumado a pegar a vaca no meio do cercado, enfim. Foi o que a gente tinha. Hoje, graças a Deus, a gente já tem tronco de contenção. Que aí Já está indo para o segundo tronco de contenção. já compramos o inclusive, segundo tronco de contenção, porque a fazenda ela tem a sede, como a gente chama, e a gente tem um retiro, né? Que é depois da pista. umas digamos glebas assim. de terra juntas, só que do outro lado. Então, para trazer o gado de lá para cá, né, às vezes fica Muito complicado. arriscado. Aí a gente está indo compramos o segundo Fazendo, na verdade, essa segunda base do outro lado, né? do outro lado. Porque já tinha o curral e tal, com balança e tudo. Só que é um lugar que a gente tem um pouco de problema, porque como não tem assim, um morador, uma pessoa que mora perto, às vezes acontecem uns furtos de umas besteiras e acaba desestruturando ali o curral. Sim, sim. Né? E é um receio que a gente tem, na verdade, mas a nossa equipe resiste muito com essa passagem do gado. É muito trabalhoso mesmo. A fazenda não é Logística gigante. é muito difícil.
Mas A logística, é grande né? o suficiente. Imagina você Passa por um povoado. atravessar por não, e atravessar uma pista com a boiada. É. Entendeu? Uma pista Perigoso. de carros, Asfalto, né? tal. Asfalto. Então aí a gente comprou Aí, esse segundo. Foi quando chegou o Fernando. E aí, Liciane, muito inquieta, dizendo, Toninho, a gente precisa saber o que é que a gente tem. Que a gente não sabia o que tinha. Óbvio, a gente sabia o que tinha de animal. Então, a primeira continha que a gente fez, quantitativo geral. Agora, quantitativo de fêmeas, quantitativa de macho. Beleza. E o que é que a gente tem agora de arroba? Qual a arroba? A gente não sabia qual era o peso do gado, o que é que a gente tinha, né? E isso faz parte do dinheiro, né? É gestão, né? Da gestão. E aí foi quando um ser iluminado indicou a Liciane, né, uma consultoria, né? E hoje essa consultoria nos ajudou, porque hoje a gente enxerga, a gente sabe o que a gente tem, né? A gente vê, a gente tem um fluxo, né, que aí já é vocês que fazem, tem um fluxo de caixa. Eu sei daqui a quantos meses eu vou ter uma boiada para sair, eu sei quando eu vou ter tantos bezerros, machos e fêmeas apartados, como eu posso, né, quando eu posso vender, enfim. Hoje a gente tem uma gestão, né, totalmente Evoluímos demais, né? E ter a A gente noção evolui demais. de quanto aquilo rende para vocês, né? Exatamente. Porque acho que é só o gado, eu tenho tantos mil cabeças de gado, mas sim, isso aí me rende quanto? Isso me dá prejuízo, dá Não, lucro? exatamente. Né? E, na verdade, sempre foi nossa angústia, né? Tipo, nessa história o Toninho iniciou, aí depois eu não lembro exatamente como é que foi, mas ele foi eu acho que ele me requisitou bem para fazer mais a parte dos pagamentos e etc. Parte Eu não vou financeira. nem dizer que eu fazia exatamente o financeiro, porque o controle mesmo, eu tinha muita dificuldade de fazer. Né? Era uma coisa mais assim, pague, receba, tem tanto, Toninho, o dinheiro tá acabando e agora o que a gente faz? Era mais ou menos E eu corria para vender. esse o fluxo. Para entrar dinheiro em caixa. Para poder entrar dinheiro em caixa. Então, assim, a gente foi aos poucos nisso, aí teve a história da consultoria, que veio para agregar, né? A gente tem... O Sebrae dá um subsídio que é muito interessante, Sim. então vale a pena, né, ter. Demais. E aí depois depois do evento passado, né, a gente disse, não, vamos precisar de uma questão da gestão financeira, que aí foi quando vocês entraram, né, e ajudam bastante, porque eu não estava conseguindo fazer, era uma loucura, né. E a gente tá caminhando para saber, Sim. né, tudo que tem, ter a coisa na porque mão. ainda tá né? recente, né? Tá Porque criando dados, né? Exato, porque na realidade falta a coisa do know-how, do todo, né? E fazenda, às vezes minha mãe até fala assim, minha filha, vocês estão investindo demais. Eu digo, mãe, pastagem, por exemplo, a maior parte das vezes não é investimento, é manutenção. E é caro. Isso mesmo. Você gasta, sei muito lá, caro. em números é muito caro. E aí fica aquela coisa, ó, agora tem não sei o quê. Sempre Surgiu tem... tal coisa, a gente precisa É uma fazer tal cerca, coisa. né? A gente tá, por exemplo, redividindo a fazenda, porque a fazenda tem cercados muito grandes, né? E aí a gente tá justamente... Tudo isso é atualização e modernização, porque a pecuária ela modernizou demais. Demais. Como você falou, a tecnologia, né? Entrou no Exatamente. mercado, no campo, né? E a gente começou a testar também várias coisas. Por exemplo, Jade Júnior, né? Que somos 4 irmãos. Né? Sandra, Jade Júnior, Liciane e eu, nessa ordem. Sim. Envolvido na fazenda. Sandra todos não os se três, envolve, né? Jade Júnior, apesar de morar distante, mas ele é agrônomo, né? E ele nos ajuda demais na parte de pastagem. Sim. Né? Jade Júnior nos ajuda muito. Liciane fica mais na parte financeira, essas coisas de gestão, né, administrativa, digamos assim. Eu fico mais no campo, mas enfim. E aí a gente começou a perceber o quê? Rapaz, o pessoal está criando agora o Aberdeen, que é o choque do Nelore com o Angus. E aí, vamos fazer? Bora. Vamos testar. Examinamos, testamos. Já temos a nossa... Hoje a gente já pode dizer se pra gente é bom, porque a fazenda é muita vocação, cada fazenda tem sua vocação. Né? Região, micro-região, clima, água, enfim. Não é a disponibilidade que você tem. Exato. E aí a gente... Acesso, né? Isso. Então, assim, eu costumo dizer que, voltando um pouquinho ao que eu falei, que a fazenda não é tão grande que precisa de uma exclusividade, mas também não é tão pequena. Além disso, nós, cada um, temos nossos afazeres. E a gente não deixou. Por quê? A fazenda, ela paga as contas do nosso pai. Eu não sou reembolsado nem do combustível quando eu vou, só para você ter uma ideia. Eu faço questão de não... Então vocês estão no trabalho de permanecer, manter o patrimônio... Manter o patrimônio melhor do que tentar melhorar. A dificuldade hoje é essa. Sim. Né? E tem um matutinho lá perto, que ele é esse matuto inteligente e tal, e um dia ele parou
e chegou para mim e disse, rapaz, eu estou muito feliz com vocês, o Caribe. Eu estou muito feliz com vocês. Por quê? Porque vocês estão melhorando o que já era bom. Sim. Entendeu? Pô, cara, Ele já enxergava isso no pai de vocês, né? Exato. Porque até eles ficavam, né? Porra, mas os filhos agora, como é que vai ser? Nunca vieram pra cá. Sim. Não tem Porque a conhecimento. verdade é essa. receosos. Como é que Eles movimenta. ficaram muito receosos. Vinha só pra andar a cavalo. Muito Exatamente. receosos. Todos Eles têm ficaram. uma- Os funcionários, só pra você ter uma ideia dessa questão que o Aliciano falou. A gente dizia assim, Sérgio, careca, sai um cavalo pra mim. Peço seu pai. Já Era velho. uma coisa muito fechada. Velho, né? Não era assim? Peço seu Jader. Era assim, ou seja, a gente não tinha autonomia nenhuma na fazenda. Né? Então, aí... E só um pouquinho aí, Tony. E da época do seu pai tocando a fazenda, do pai de vocês tocando a fazenda, não tinha nada computado, né? Zero. Era tudo na cabeça. Tudo no papel. Ó, ele tem Ele tinha 300 milhares de agendas. agendas. Sim, 300 tudo anotado lá. É. Sempre anotado. Só para você ter uma ideia. Essa empresa de consultoria nos pediu os registros pluviométricos do meu pai, porque ele, acho que é desde 1998 ou 96, que ele registrava dia a dia de chuva. É mesmo. Todo. Dia a dia de chuva. Ele vai fazer parte de um estudo que eles estão fazendo aí dos índices pluviométricos. Esses dias eu estava Muito abrindo, bacana. abri o Facebook. Ele passou uma época escrevendo no Facebook e ele registrava lá. Registrava no Facebook. Tem uma postagem dele registrando quanto no ano de 2012, eu acho, choveu na fazenda. Entendeu? Entendi. A grande questão e a grande dificuldade, deixa eu fazer uma parte aqui, eu acho, é porque é o seguinte, ele tem Alzheimer hoje, né? Eu acho que a gente ainda não tinha dito isso aqui. Então, o que acontece? Entre ele ir degradando o cognitivo e a gente entrar, tem um hiato. Sim. Isso. Então, não houve a coisa da passagem do bastão. A transição Meu aí, filho, natural, ó, né? isso tá aqui. Você faz assim. Tanto que várias vezes eu chorei, pedi a Deus. Meu Deus, me ilumine. O que é que meu pai faria nessa situação? E entender ali, né? Porque eu não sei. E ele não tá mais ali pra me dizer. Às vezes eu ainda disse, ô pai, o que você acha disso e disso? Não sai. Então, assim, a gente inclusive desconfia que ele, por exemplo, gastou muito nos últimos anos. Ele fez uma reforma importante na sede da fazenda, ficou muito melhor e tal. Mas a gente acha que boa parte da reserva ele gastou ali. E não era uma coisa que ele faria normalmente. Sim. Então, assim, ele dava sinais de que não estava bem, entendeu? Então foi uma despesa não necessária naquele momento, né? Veja, eu Não do tamanho que foi. Podia ser Digamos menor, assim, né? Gasta menos, Ele né? precisava melhorar, ele queria dar um conforto maior à família na fazenda, Exato. porque ele estava praticamente morando lá, mas não da forma como foi. Ele Exato. investiu demais. Investiu demais. E além disso, qual a nossa outra desconfiança? Pai sempre teve muito dinheiro em cofre, não sei o que lá. Só que no início, até hoje, ele não esquece dinheiro. Dinheiro é um negócio que ele vive pedindo pra gente. representativo. Né? Ele vive pedindo pra gente. E ele sempre teve uma relação próxima ele foi com o dinheiro. bancário, Foi né? Ainda bancário, bancário, exatamente. O cara é exatamente. aposentado. Até um dia desse, inclusive, ele estava querendo voltar a trabalhar no banco. Disse que ia fazer uma carta pro banco, queria voltar. Queria voltar a Queria trabalhar no retorno. banco, pra você ter uma ideia. Então, assim, ele tinha muito dinheiro guardado, não sei o que lá. E aí a gente... Só que ele começou na história da doença, ele andava com rios de dinheiro no bolso. E a gente não sabe o que ele fazia com esse dinheiro, pra quem que ele deu, o que ele fez, se ele perdeu, se ele Se deu. alguém se aproveitou se ali do alguém se momento, aproveitou. né? A gente não sabe. Então a gente não tem a menor ideia se existia um caixa. E esse caixa se perdeu, né? Se ele gastou tudo nessa... Entendeu? Na reforma. Mas então, assim, é um fato que é interessante. Então, tipo, você diz, vocês têm os dados. Mais ou menos. Porque era uma coisa muito pulverizada. Se a gente parar pra, tipo, de repente, pegar nas agendas dele... Outra coisa, ele anotava tudo que vendia, né? Vendi hoje tantos bois pro fulano, na agenda, na data lá. Tanto de Toninho, tanto de Liciane, porque ele sempre teve Separação. Cada filho podia criar uma quantidade essa específica cultura lá. de que a gente tinha besteira. Tipo, ganhou de fulano, aí nasceu e a gente repunha e continuava e tal. E até uma coisa que a gente meio que mantém. Mas ele passou, por exemplo, a avisar que tinha vendido e não dava o dinheiro a gente do gado. Esquecia. Ele esquecia. Entende? E era uma coisa que ele sempre... Ele não esquecia, ele tem uma cabeça muito boa para essas coisas. Né? Então, assim... E ele foram deixava esses muito os bem separado desafios, isso, né? Tudo muito organizado. Mas era essa coisa arcaica, né? É livro, é caderno, é não sei o quê. E óbvio que entre ele adoecer, né? E se deteriorar o suficiente pra gente entrar, ele perdeu várias Teve informações. esse ato que você não sabe o que aconteceu aí. Né? Tanto com dinheiro quanto com a fazenda. E esse Entendeu? ato é exatamente o que compromete a fazenda até hoje. Uhum. Que a gente não tem a pastagem devida que a gente precisa. Sim. A gente já investiu muito, calcareamos a área, adubamos. Aí, como a Aliciane falou, a gente vai investir agora em piquetes, né? Piquetear a fazenda para tentar...
Mas tudo isso é exatamente desse ato, né? Desse momento que a gente... Que não houve essa transição, Essa transição de forma legal, digamos assim. Exato. Ele não teve condições, né? Vocês apenas assumiram que tava lá, foi um tipo A bicicleta start andando. daqui pra frente. Pegaram Pegaram a daqui bicicleta pra- andando, andando. E tipo assim, monta aí e dá teu show, faz o que tem que fazer, sabe? E Liciane, nesse meio aí, entrou numa pós-graduação. Então, o que aconteceu? Nessa história da consultoria, o dono da consultoria, né, que é o Marcelo, que é da Start, ele disse, vai ter uma pós-graduação Da Reagro. em produção de gado e corte. E eu acho que seria muito interessante você e o Tony fazerem. Porque ele notava que a gente era muito verde, que a gente... Me faltava tudo. Olha, pra você ter uma ideia. Quando eu entrei nessa pós, foi muito engraçado, porque assim, eu fazia questão de dizer pra todo mundo que eu era advogada. Então, tipo, olha, eu não tenho obrigação de saber nada disso. Tô pegando o bonde andando, tal. Uma área totalmente diferente. E assim, só que tinha outros proprietários, mas proprietários que estavam ali dentro de um negócio, sangue nos olhos, né? Já Aquela entendia como é que história. funcionava A, tudo. vive- Total. a vivência lá dentro do... Conhecimento Teve um empírico, né, que cara, chama? eu esqueci agora, acho que é Fernando o nome dele. Tem uma fazenda, ele produz bezerro. Esqueci onde é a cidade, aqui no litoral. Tem uma fazenda bem grande. Um belo dia ele disse assim, rapaz, você já melhorou muito, viu? Tô impressionada. Porque você imagina as atrocidades que eu devia falar no início. Eu não sabia nada. Sabia nem o que era isso. Né? Tipo, eu não sabia nada. Tipo, unidade animal, todas as siglazinhas que eram super básicas pra todo mundo. Que ali. o Jada Júnior até falava no grupo, né? Eu não E aí ele entendia dizia, o nada. que é isso? Diga aí. desse- Eu não Eu sabia tinha uma nada. noção, porque, né? Eu ficava mais próximo. Entendeu? Então, assim, aí entrei, foi muito boa pra essa questão tô até na parte do TCC e tô pensando, meu Deus, por que eu entrei nesse negócio? Porque dá muito trabalho e eu não tenho uma questão técnica, né? Mas, assim, pra questão do conhecimento, Tony até tentou começar a fazer, mas aí não conseguiu, porque, enfim, os dois primeiros módulos ele não ia conseguir ir, eram módulos de final de semana, né? Uma vez por mês. E é isso, mas foi muito bom realmente para esse conhecimento. E eu quis entrar justamente para isso, para tipo ter algum conhecimento a respeito, né? Porque a gente precisa se instrumentalizar para poder Entender o que tá tocar. gerenciando na Exato. realidade, né? E na realidade eu me cobro muito, né, para fazer as coisas assim bem feitas. Eu não tenho, infelizmente eu não consigo ter leveza nas coisas que eu assumo. Então, Toninho sabe, às vezes eu tô atazanando Dedicação o juízo total. dele. Toninho, isso e aquilo, sabe? Então, assim, mas eu acho que o que a gente já evoluiu vem também dessa nossa inquietação, né? De querer realmente melhorar e etc e tal. E a gente consegue perceber essa melhoria, não é de imediato, né? Leva tempo, né? Uhum. Você vai juntando dados, entra a consultoria, entra o financeiro com a consultoria, Sim. e vai gerando dados para chegar a uma coisa Começar futura. a tomar outras decisões, né? Além de Futuramente, tudo, James, você falou isso agora, eu lembrei. Tem também uma parte muito importante nisso tudo, que é cultura. Meu pai tinha uma cultura de comprar animais na região. Ele fomentava o negócio na região. Então ele precisava de bezerro. Chegava lá o cara, um atravessador, ele comprava 10, 12 bezerros. Só que a qualidade dos animais... Tinha machante que chegava lá para comprar o gado, ele dizia, rapaz, começava a selecionar. Ele pegava os melhores e ficava os piores. E você criar um animal ruim, é perda de dinheiro direta, na veia, né? Porque ele não cresce. Ele vai dar por mais trabalho que você dentro, suplementa, ele vai dar trabalho dentro. Então, assim... Em vez de dar lucro, ele vai dar despesa pra você. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Esses atravessadores, os vendedores lá, já tinham o costume, a cultura de tudo. Chega lá, assim, tá aqui. Sabia que ele Você absorvia. sabia que ele comprava, E ele né? ama, né? Ir pro curral. Aquela negociação, porque realmente é arretado. Você negocia. Eu dou tanto. Qual é o peso desse gado? Não tem. Mas eu compro na perna, que é sem pesar. Sem pesar. Qual é o peso? Tal, enfim. E aí, essa cultura, aos poucos, foi difícil. Né? De Foi tirar. difícil de tirar, mas aos poucos a gente foi tirando. De um jeito que chegou uma vez e disse assim para mim, eu tinha um acerto aqui com o seu Jada, que eu criava 2 animais aqui. Meu pai deixava ele criar 2 animais. Até hoje ele tem 1, mas ele criava 2. Entendeu? E eu digo, é o seguinte, bicho, aqui a gente assumiu e tudo hoje, e desde lá que a gente contextualiza assim, hoje somos 4 irmãos. Não é só minha mais o mãe, seu Jada, meu pai, né? não é mais só meu pai. Tal, a gente tá aqui gerindo tudo. Às vezes eu coloco culpa na Liciane, no Jada Júnior,
entendeu? Porque, e é assim, né? Tinha um vizinho lá que ia, não ia, 10, 12 vacas dentro do cercado da gente. Aí eu chamei o cara e digo, é o seguinte, aqui eu tô na missão dele falar, mas é o que acontece, se entrar mais uma vez eu vou prender no curral. E passou 3 dias, eu vou vender, eu vou lhe dar o dinheiro. Não existe você estar fazendo isso. Enfim, porque aqui somos os irmãos ficam me cobrando que eu estou no dia a dia aqui, entendeu? Então, isso tudo faz parte, né, de uma questão cultural que a gente foi modificando, né? Sim. E hoje a gente, não, graças a Deus, não compra nada, a gente tem uma genética bem selecionada, obviamente, não estamos hoje não ganhando tá do jeito que a gente quer, mas... Não, Evoluindo. Hoje não compra. não, a gente consome 100% do que a gente produz, né? Uma fazenda produz e a outra recria, Sim. entendeu? Mais ou menos por É aí. assim. E a Às venda? vezes, quando tem uma mistura ainda, é por causa do boi do vizinho, né? Que o boi Sim, do sim, vizinho, ele que pula põe cerca. o Ele boi pula por cerca. Pula você cerca. e acaba com a genética da fazenda. Eu tava vendo agora, Toninho, essa segunda-feira eu fui na fazenda andar. Eu disse, ô careca, por que esse cercado tem tanto bezerro malhado, marrom, não sei o que. Ele, Alice, lá não sei aonde, não lembro se era Cafundó, não sei aonde, tinha um boi do vizinho, pegou as vacas tudinha. Pulou assim. Rapaz, é frustrante. É Acontece, frustrante, né? mas faz parte. A venda, James, a venda é outra coisa também que foi uma mudança de cultura. Na verdade, não foi uma mudança de cultura, foi assim. Meu pai sempre me vendeu para uma Frial, para a Dona Zoraide. Dona Zoraide faleceu e ele começou a vender para um marchante. E a venda, a gente tem 2 formas de venda. Ou a gente vende no balanção, ou a gente vende para o matadouro, frigorífico, com um valor da carne, como a gente chama aqui, depois de desossado, gancho. que a gente chama de gancho. Né? Então, o que é o gancho? É exatamente você mata o boi, tira a pele, tira a ossada, E o peso que der ali. e o peso que der é o peso. Por quê? Porque o boi, ele tem, vamos lá, 600 quilos. Você só vende 300 quilos, né? Porque você corta logo na metade. Só que aí, justamente, meio a meio, como a a gente gente chama. faz uma 50%. média, né? O balanção é a média. E quando vai para o gancho, é o que realmente foi. Realmente foi. Então, como a gente faz uma boa criação, pra gente vale mais a pena o gancho. Por quê? O gancho, ele Porque passa ele de ganha. 50? Passa de 50%? A última que a gente 52, vendeu agora 53. deu quase 53%. Então é mais vantagem no É. gancho. Muito mais. é Só que ganho. assim... A genética, né? Você investindo em genética. Exatamente. exatamente. Tem boi tá indo pra Depois uma que a mafé gente- com qualidade. Isso. Exatamente. Depois que a gente mudou a cultura de compra dos marchantezinhos da região, Melhorar do a atravessador, entrada. melhorar a entrada, começamos a selecionar os touros que estão cobrindo agora, que estão sendo né, que está recebendo, a vaca está inseminando, sendo inseminada. Depois disso tudo, a gente chegou na ponta agora, Sim. que é exatamente a gente só vende no gancho, porque a gente tem qualidade. Além disso, a gente suplementa, a gente faz a terminação, o acabamento de carcaça. Só vale né? a pena você investir Então, nisso se você vai vender no gancho. A gente tem lá alguns cercados piqueteados, que a gente tem uma praça de alimentação e que a gente dá a suplementação, né? E aí a gente pesa na entrada e pesa na saída, né? Para vender, saber então. se está valendo a pena a suplementação, né? Sim. A terminação. Sim. Então, enfim, isso é o... E aí vocês conseguiram enxergar isso depois de tudo isso que vocês passaram. Perfeitamente. Né? Quando- E eu fazendo uma observação aqui, quem é da região conhece a história de seu Jader, um grande fazendeiro da região, Isso. né? Mas não imagina o que é que tem dentro, o que é que acontece dentro, né? Dia a dia. O dia a dia do negócio. É o que a gente sempre fala de todos os negócios que a gente acompanha. Aí é muito bom você ver o externo, Sim. mas vai olhar o interno, né? Interno. Para você tocar o negócio, o que é que precisa realmente, né? Perfeito. Então é valoroso você entrar no negócio de cabeça e ir Não, ganhando esse E o conhecimento. que eu queria falar nessa linha do que você está falando é da importância mesmo de se utilizar de ferramentas de pessoas que sabem da área delas. Tipo vocês, entendeu? A Smartcom, que é nossa parceira na questão da gestão financeira. É essencial, né? Porque é aquela história, a gente não consegue dar conta de tudo e não tem know-how para dar conta de tudo. Né? Tanto que, por exemplo, a minha pós-graduação, eu não pretendo virar consultora. A minha consultora ela vai continuar existindo. Sim. Tipo, eu só queria ter mais instrumentos e ter mais linguagem e mais entrada Até naquilo. mesmo para discutir um caso, né? Pra Exatamente. ter Mas conhecimento. assim, são parceiros que eu acho que são indispensáveis e extremamente importantes nisso tudo, entendeu? Outra coisa, assim, que a gente conversa nesse bate-papo, eu pude perceber o seguinte.
Jamerson, as dificuldades que os empresários têm hoje no comércio, é a mesma dificuldade que vocês também tiveram na questão de assumir a fazenda. Sim. São segmentos diferentes, mas a dificuldade é a mesma. Primeiro foi para a questão de delegar, né? Sim. Seu pai é daquele tempo antigo, bem rígido, não delegou para os filhos. Vocês tiveram a dificuldade de gerenciar, porque vocês não sabiam do negócio, né? A segunda dificuldade é a tecnologia, né? Teve Sim. quem anotava em caderno ainda, e vocês tiveram que investir em tecnologia. E está tendo retorno agora, Sim. né? Porque você está tendo o resultado todo nas suas mãos. E o terceiro ponto que eu queria destacar é o financeiro. Porque muita gente não faz o controle financeiro. A dificuldade que você teve, Liciane. Ou entrou o dinheiro, tô pagando as contas. Quando tá faltando dinheiro, e agora, o que é que eu faço? Né? É a gestão financeira. Então, vocês investiram também em financeira. Hoje você tá com um negócio na sua mão. E ainda tem a melhorar, né? Sim. Ainda melhorar. E Com uma das certeza. coisas que a gente bate muito, Eliciane, é exatamente isso. É pra gente deixar uma reserva, né? Tem que ter um Porque caixa, né? Tem que ter um caixa, uma reserva. E tudo isso a gente só enxerga graças a, assim, eu queria dizer, Deus vai ajudando, né? Deus vai colocando na frente da gente parceiros maravilhosos. Vocês, a consultoria, o veterinário, Sim. entendeu? Hoje a gente consegue vender no gancho para uma pessoa também maravilhosa, que a gente conseguiu. A parte comercial é um cara muito decente, um cara, né? As coisas vão se se encaixando, encaixando, tomando prumo. E hoje a gente tem, graças a Deus, parceiros que nos ajudam nesse dia a dia, né? A gente fica muito satisfeito de ter vocês aqui. E sabendo da história, a gente já acompanha de tempo, né? E fazer parte desse crescimento e fidelizar isso e tornar esse negócio cada vez melhor e maior, né? Perfeitamente. Da melhor forma possível. Fazer É isso aí. nosso. Então, fiquem à vontade. Palavras finais com vocês. Eu queria só agradecer, né? Muito bom a gente falar. Para a gente, o sentimento, né? Muita emoção, porque faz parte, né? Disso. A gente não queria estar aqui tocando isso, né? Não por nada, mas porque a gente queria que o nosso pai tivesse com todas as faculdades mentais em dia. Mas, enfim, foi assim e está sendo assim. E a gente está gostando, né? E estamos vendo, o que mais nos satisfaz é que, graças a Deus, o patrimônio está em pé, ileso, melhor do que a gente pegou. Sim. E a ideia é exatamente essa, que é um patrimônio que ele construiu com muita luta, muito suor, dedicação quase que exclusiva, porque ele se aposentou muito cedo. E depois que se aposentou, ele foi e encabeçou, ele praticamente morava na fazenda. Então, a gente quer cada dia deixar aquilo ali melhor e mais produtivo, mais rentável, né? E agradecer também a parceria de vocês, que para a gente está sendo maravilhoso. Liciane, quando falou que vocês podiam também fazer a gestão financeira, aí foi que melhorou, porque não é só um escritório de contabilidade, é um escritório de contabilidade que gera para a gente um conforto nessa parte financeira, né? E eu só tenho a agradecer aí a vocês. Obrigado. De minha parte, eu corroboro dos mesmos sentimentos do Toninho, né? Não queria estar tendo que fazer isso, mas eu tenho encarado como missão, né? Missão de vida. Enfim, e porque é muito difícil, né? A gente tem realmente outras questões, né? Mulher, então, você imagina. Ainda tem os filhos, a família, enfim, não era para ser outros assim, afazeres. mas né? Mas fico muito feliz, assim. Às vezes eu digo pro Toninho, se a gente não quebrar essa fazenda, se ela não se deteriorar, se não ficar rapada, eu já tô feliz. Imagine se tiver algum progresso. E tiver né? lucro. Se Enxergando a luzinha lá. Exato. A luzinha no filme. E pagar as contas dos meus pais. A gente só quer que eles tenham realmente conforto, né? Um dia desse eu tava dizendo, se tiver que vender, a gente vai vender. Tô dizendo, se tiver que vender um pedaço de terra, né? Diminuir o patrimônio, vai. Por quê? Eles precisam estar bem. Sim. Né? A gente não tá aqui para herdar. A gente tá aqui para que eles fiquem bem, para que as coisas melhorem. Essa foi a maior lição que ele deixou, e voltar né? um pouquinho aquilo que eles fizeram, o que eles fizeram por vocês, né? Exatamente. Vocês Vocês contribuíram um pouquinho Exatamente. também na vida deles, né? Exatamente. Né? Dessa forma aí. Exatamente. É isso aí. É. Mas muito obrigada, foi maravilhoso. E conte mais com a parceria de vocês. Vocês são, assim, top de linha. Não Sucesso, tem... viu? É o que a gente Obrigada deseja. pra vocês também. A todos Felicidade a todos. Valeu.